e dar feedback para ele também. Então, Bruno, fique à vontade, boa apresentação. Qualquer detalhe de oscilação na internet, a gente te fala aqui, tá bom? Beleza. Então, boa noite a todos. Como a Amanda apresentou aí, meu nome é Bruno, eu sou aluno do curso de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Na Universidade Federal de Pernambuco, eu faço parte do núcleo de investigação ao desempenho esportivo e vinculado ao FRPE, eu faço parte do grupo de pesquisa em Educação Física e Ciências do Esporte e do Laboratório de Ciências do Esporte, que é coordenado pelo professor Fabiano. E o NID é coordenado pelo professor Eduardo Zapaterra, da Universidade Federal. E hoje eu fiquei responsável por apresentar o artigo intitulado Perda de Velocidade como Indicador de Fadiga Neuromuscular durante o Treinamento Resistido. Esse artigo ele tem como autores Luiz Sanches Medina e Juan José Gonzalez Badilho. Ele foi publicado em 2011 na revista da American College of Sports Medicine. E é isso. Para atingir os objetivos do artigo, né, os assuntos que são abordados no artigo, eu vou utilizar esse sumário, que é uma introdução objetiva à metodologia, resultados de discussões eu juntei para tentar deixar a apresentação um pouco mais dinâmica e uma breve conclusão. Então, os aspectos mecânicos e fisiológicos subjacentes ao treinamento resistido são comumente utilizados e pesquisados dentro da nossa área. O conhecimento desses aspectos eles são essenciais para melhorar a nossa compreensão dos estímulos que afetam a adaptação ao exercício. A configuração do estímulo do treinamento resistido tem sido tradicionalmente associada às seguintes variáveis agudas, né? O tipo e ordem dos exercícios, a carga, o número de repetições e séries, a duração do repouso e a velocidade do movimento. Isso segundo Rother, em 2005, que ele fala sobre as variáveis agudas do treinamento de força. E comumente, e a gente geralmente estuda algumas dessas variáveis nos nossos artigos, que são apresentados aqui, e às vezes a gente foca em algumas dessas variáveis. No caso de hoje, a gente vai focar um pouco mais no número de repetições e séries, na velocidade de movimento e na carga, como também no tipo e ordem dos exercícios que vão ser abordados nesse artigo. Bem, outro ponto importante do artigo é que ele fala sobre o número de repetições efetivamente realizadas vezes o número máximo que pode ser completado. Isso significa dizer que, embora a maioria dessas variáveis tenham recebido uma considerável atenção da pesquisa, essa variável parece ser um pouco ignorada, essa variável de manipular os números de repetições. Com isso, os autores viram uma possibilidade de fazer uma pesquisa nessa área, porém esse artigo é de 2011, muitas coisas já evoluíram desde lá para cá. Mas é válido ressaltar que esse artigo ele traz conhecimentos importantes até hoje para a área do PBT e do treinamento resistido baseado na velocidade. Porém, e esses números de repetições efetivamente realizadas sobre o número máximo que pode ser completado, ele muitas vezes é abordado por conta de uma suposição de que o treinamento resistido ele sempre deve ser realizado até a falha. Porém, vários autores já comprovaram que exercitar até a falha concêntrica não necessariamente melhora a magnitude dos ganhos de força. E aí os autores trazem um pouco sobre a fadiga muscular, que é gerada pelo número de repetições, né? Os autores falam que a fadiga muscular é um fenômeno complexo, dependente da tarefa, multifatorial e de etiologia controversa. Porém, a gente já conhece aqui do grupo tantas e apresentações que falaram sobre fadiga, e algumas coisas a gente já sabe sobre a fadiga muscular. Umas delas são que quando a fadiga muscular ela aumenta, a capacidade de geração de força muscular diminui, também aumenta o nível de esforço necessário para a realização da tarefa
e, consequentemente, a velocidade máxima de encurtamento ela diminui. E a potência, nesse caso, será afetada. Portanto, para os autores, a força, a velocidade ou a potência vão estar inversamente proporcionais ao aumento da fadiga muscular, né? Com o aumento da fadiga, vai ter uma diminuição na força, na velocidade ou na potência. Com isso, o autor traz um artigo de Izquierdo que ele demonstra como acontece a queda de velocidade de acordo com as repetições que são feitas. Então, aqui está o número de repetições e para cada símbolo desse tem uma porcentagem do RM. E para todos os pesos, para todas as cargas, ocorre uma diminuição na velocidade de acordo com o número de repetições, seja para o supino quanto para o agachamento. Por isso, a velocidade ela declina involuntariamente à medida em que a fadiga se desenvolve, segundo esse artigo. E por conta de ter um baixo número de estudos que avaliassem a velocidade entre as repetições, pareceu necessário para os autores mais pesquisas utilizando os modelos de fadiga que analisassem a redução nas variáveis mecânicas. Com isso, o objetivo do presente estudo foi quantificar a extensão da fadiga neuromuscular durante a execução de exercícios multiarticulares populares do treinamento resistido, o supino e agachamento, analisando a mecânica aguda, a perda de velocidade, e a metabólica, que foi o lactato sanguíneo e a amônia, em resposta a 15 diferentes tipos de protocolos de exercícios resistidos, que aí o autor chama de REP, o REP, diferindo o número de repetições efetivamente realizadas em cada série em relação ao número máximo previsto para aquela carga. A hipótese seria que a perda de velocidade de repetição dentro de uma série cairia, como também a perda de velocidade antes e imediatamente após o exercício para uma carga submáxima determinada individualmente também cairia. E com isso estaria correlacionado a indicadores de estresse metabólicos e, portanto, poderiam ser utilizados para quantificar o nível real de força incorrido durante o treinamento, durante as sessões do treinamento resistido. A ideia era que essas duas variáveis estivessem correlacionadas a indicadores do estresse metabólico. E aí fica o questionamento dos autores. Será que a perda de velocidade pode ser um indicador da fadiga neuromuscular durante o treinamento resistido? Para responder essa pergunta, os autores tiveram como participantes 18 homens, com média de idade entre 25 anos, massa corporal entre 75,9 kg, altura entre 1,76 e gordura corporal de uma porcentagem de 12,2%. O RM deles, a média foi de 95 para o supino e de 97 para o agachamento. E aí eles dividiram os 18. 10 ficaram no supino e 8 ficaram no agachamento. Esses participantes, eles eram bombeiros, não eram atletas. Nenhuma limitação física e problema de saúde ou lesão musculoesquelética que pudesse afetar o teste poderia estar acontecendo com os participantes, e nenhum dos indivíduos estavam tomando drogas ou medicamentos e suplementos dietéticos. E esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pablo Laville. Bem, o desenho experimental. Foram 8 semanas, cada semana com 8 semanas com 21 sessões, e a primeira semana foi feito o primeiro encontro foi feito o teste 1RM com perfil carga-velocidade, e ao longo das semanas foram feitos 5 testes XRM, que foi 12RM, 10RM, 8RM, 6RM e 4RM. E logo após, eles fizeram 15 protocolos de exercício resistido, que totaliza 21 sessões. Após isso, o protocolo de exercícios resistidos foi da seguinte forma. Tiveram todos esses dados, e eu vou explicar mais ou menos nos resultados como foi que eles quantificaram, mas é mais ou menos
Esse primeiro número aqui é a série. Vou botar aqui. Esse primeiro número aqui é a série. Essa é a repetição que ele tinha que fazer e essa era a repetição prevista. E foram todas essas configurações. Eles tinham 48 horas de recuperação, exceto para quando os treinos eram muito exaustivos, como no primeiro dia, que foi o RM, ou em configurações de treino, onde eles tinham que fazer até a falha, como é o caso desse aqui, 3 séries de 12, quando eles tinham previsto de fazer 12 repetições, que seria o 12, ou seria atingir o RM dele. O RM não, atingir a repetição máxima dele. Seria até a falha, no caso. Aí, as sessões foram realizadas à noite e no mesmo horário para cada participante. Os indivíduos não realizaram qualquer outro tipo de exercício durante a pesquisa, qualquer outro tipo de treinamento existido durante a pesquisa, e eles realizaram, acredito por serem bombeiros, treinamento aeróbico, né, que consistiu apenas em um grupo de supino, a corrida, e o grupo de agachamento, a natação. E eles tinham disponibilidade de treinar 2 vezes por semana, 30 minutos. Tem o procedimento de teste. Eu não vou explicar tão a profundo os testes que foram feitos, até para não ficar tão maçante, mas eu trouxe um básico sobre todos os testes que foram feitos na metodologia. O primeiro teste foi uma sessão inicial e a determinação do RM. No primeiro dia, eles fizeram uma avaliação corporal, o exame médico, né, que era um dos critérios de inclusão, e a familiarização com protocolos de teste. No segundo dia, eles fizeram o perfil carga-velocidade e o teste do RM, com aquecimento de 5 minutos ali na bicicleta ergométrica, alongamentos estáticos, e 2 séries de 8 a 6 repetições com 3 minutos de repouso. E depois, no aquecimento, eles fizeram mais 2 séries de 8 repetições para 20 quilos e de 6 repetições para 30 quilos. A carga inicial do teste, do perfil carga-velocidade do teste RM foi 20 quilos, e eles iam incluindo mais 10 quilos até chegar a uma velocidade média propulsiva de 0,5 para o supino e de 0,8 para o agachamento. E aí depois eles iam fazendo acréscimos de 5 a 1 quilo até chegar no RM. Eles tinham descanso de intervalo, né, de 3 minutos para cargas leves e 6 minutos para as cargas pesadas. E para a análise do perfil carga-velocidade foi considerada a melhor repetição, né? E eles utilizaram como equipamento o sistema de medição dinâmica de força. A avaliação do número de repetição do XRM foi feita com aquecimento, e aí eles foram atingindo as cargas progressivas. Seria de 70%, e até chegar ao 12RM, 75% de 10RM, 80%, 8RM, 85%, 6RM, 90%, 4RM, e eles utilizaram as medidas do RM e da perfil carga-velocidade para atingir esses objetivos. E também foi controlado, e isso foi de acordo com Gonzalez Badilho e Santos Medina em 2010, que eles já tinham passado nos artigos dele como seria feito. O protocolo de exercício resistido agudo. Esses são as 15 séries que eles tinham que fazer, né? Então, cada série era composta por 3 séries. Cada protocolo era composto por 3 séries, com 5 minutos de recuperação em 3 séries, e os testes foram feitos na máquina Smith, tanto para o supino quanto para o agachamento. Eles utilizaram o XRM, o teste anterior, como referência para determinar a individualidade e a carga absoluta para cada protocolo, e um ajuste na carga proposta foi feito quando necessário, visto que ao longo da pesquisa eles poderiam ter alguma adaptação ao treinamento resistido. E aí eles utilizavam a primeira repetição para ver se coincidia com a relação carga-velocidade que eles já tinham feito. E aí foram feitas 3 séries de 6 a 3 repetições para um aquecimento, com 2 minutos de descanso, com cargas crescentes até a carga individual, que provocou 1 metro por segundo. E essa aí foi outra variável que eles utilizaram na pesquisa, que eles vão chamar de V1 metro por segundo. O grupo de agachamento realizou 5 saltos contra movimento,
com 20 segundos de descanso. E essa altura de salto ela foi medida utilizando um sistema de cronometragem infravermelho. Então, só o grupo agachamento fez o salto contra movimento pré e pós. Também foi feito um incentivo verbal e feedback de velocidade foi passado para cada participante durante as repetições, para que eles mantessem a velocidade mais alta possível. E aí aqui está um exemplo, essa imagem é bem interessante, ela mostra um exemplo de como ficou os 3 métodos que foram utilizados para quantificar a extensão da fadiga induzida para cada protocolo. Né? Foram 3 métodos diferentes. O primeiro método, ele estava avaliando a queda na porcentagem de velocidade média propulsiva entre as 3 séries, que nesse caso aí é 65,7, como vocês podem ver aqui. O segundo método seria avaliar as 3 repetições que eram feitas antes, né, tanto para o agachamento quanto para o supino, eram feitas 3 repetições com aquela carga de V1 metro por segundo. E aí eles averiguaram também a queda na porcentagem de velocidade média propulsiva pré e pós, que aqui, nesse caso, que é só um exemplo, foi menos 30,8%. E para o caso do grupo agachamento, foi avaliado a altura do salto contra movimento pré e pós-exercício, que no caso foi onde estão essas setas, pós a primeira série de 3 repetições e pós todo o treino. Bem, para as análises do lactato da amônia, as amostras foram retiradas antes e imediatamente após cada protocolo de exercício resistido. Foi utilizado o lactato Pro LT 17.10 do Japão para análise do lactato e foram coletadas 1, 3 e 5 minutos após o treinamento e durante a recuperação, na verdade, do treinamento. E as amostras de amônia foram obtidas de 1, 4 e 7 minutos também durante a recuperação para determinar o pico de concentração, desculpa. Análise estatística. A análise estatística foi feita da seguinte forma: as correlações foram relatadas usando os coeficientes de correlação de Pearson, produto momento. As relações entre as perdas mecânicas e concentração de amônia foram avaliadas ajustando polinômios de segunda ordem aos dados. Um teste T de amostras independentes foi usado para examinar as diferenças entre os exercícios, enquanto um teste T de amostras pareadas foi usado para analisar a velocidade e a altura do salto contra movimento antes e depois das alterações, bem como para comparar os níveis de lactato e de amônia pré e pós-exercício. Os dados foram apresentados como uma significância que foi aceita foi menor que o P menor que 0,05. E as análises foram realizadas com o software SPSS versão 15.0. E aí, os primeiros resultados. Como primeiro resultado, os autores, mostram tanto uma perda no percentual de velocidade média propulsiva ao longo das 3 séries, que essas aqui, ao longo das 3 séries, quanto um valor do percentual da queda para a carga de V1 metro por segundo, como tendo o grupo supino menor, uma queda maior do que o grupo agachamento, como vocês podem ver. Isso aconteceu na maioria das vezes quando as repetições eram até a falha. Mas aconteceu em todos, mas aconteceu mais maior, né, a significância quando as repetições eram até a falha. Outro resultado foi a queda maior do grupo supino, tanto para as 3 séries, a porcentagem de queda de velocidade média propulsiva após as 3 séries, quanto a queda de velocidade média propulsiva após as 3 repetições de início e as 3 repetições finais. Aqui
as perdas de velocidade foram significativamente maiores para o supino e para o agachamento na maioria dos tipos de protocolo de repetição, de exercício resistido. E também foi encontrado que uma queda na altura do salto contra movimento pré e pós-exercício foi maior também à medida em que as repetições elas eram realizadas aproximado do máximo de repetições que o participante conseguia fazer. A altura do salto do pós-exercício do salto contra movimento foi significativamente diferente de 0,001 e no pré-exercício em todas, no pré-exercício, comparando o pré com o pós, em todos os protocolos. Em todos os protocolos, o CMJ teve diferença. O próximo resultado, ele fala sobre as relações entre medidas mecânicas de fadiga, e uma correlação muito alta foi encontrada entre as perdas relativas de velocidade média propulsiva entre as 3 séries e a perda de velocidade média propulsiva pré e pós-exercício. Essa correlação ela também aconteceu nas relações entre medidas mecânicas de fadiga quando avaliadas apenas o grupo agachamento com a perda percentual do salto contra movimento e tanto para as 3 séries quanto para as 3 repetições que eram feitas antes e depois, no caso a carga de V1 metro por segundo. Então, a carga das 3 séries, eles tiveram uma correlação bastante alta, e tanto para o V1 metro por segundo, que era a carga das 3 séries das 3 repetições que eram feitas pré e pós, eles foram encontrados. A gente volta agora para essa tabela que vai falar um pouco sobre a resposta do lactato sanguíneo e da amônia. É importante salientar que o pico pós-exercício da contração, da concentração de lactato, aumentou linearmente à medida em que o número de repetições eles eram realizados, eles se aproximavam da repetição máxima do participante. Para qualquer um dos protocolos. Porém, para esses também teve uma diferença maior, exceto para 8 repetições de 8. Como vocês podem ver, houve uma diferença maior também quando comparado o agachamento com o supino para a maioria dos tópicos. Quando a gente avaliou a amônia, quando eles avaliaram a amônia, para o agachamento, houve diferença em 6 protocolos, enquanto para o agachamento, apenas em 4, com significância muito alta. E é importante salientar também que nenhuma diferença estaticamente significativa na amônia pós-exercício foi encontrada quando comparado o supino com o agachamento. E aqui as relações entre as medidas mecânicas e metabólicas da fadiga também teve uma relação entre a perda relativa de velocidade média propulsiva entre as 3 séries e o pico pós-exercício de lactato, como também o exercício prévio, as 3 repetições que eram feitas antes e depois, também com lactato, tanto para o agachamento quanto para o supino, onde o agachamento é o azul e o supino é o vermelho. Também ocorreu isso no caso da amônia, onde eles tiveram uma significância tanto para o agachamento quanto para o supino, na queda de velocidade média propulsiva entre as 3 séries e na queda de velocidade quando a carga era V1 metro por segundo. E vale ressaltar que houve um aumento significativo
maior, né, quando o amônia, no caso do agachamento, chegava em 30 metros por segundo, uma queda de porcentagem de 30%, no caso do agachamento, e uma queda de porcentagem de 35% de velocidade média propulsiva, no caso do supino, quando foi avaliado as 3 séries. Quando foram avaliados o teste pré e pós, a queda, a amônia ela começava a aumentar quando a porcentagem de queda de velocidade média propulsiva chegava em 15%, no caso do agachamento, e no caso do supino, quando chegava em 20% de perda de velocidade média propulsiva. As relações entre a perda relativa de altura de salto contra movimento pré e pós-exercício, né, aqui embaixo, e amônia, entre lactato e amônia, né, no caso, a avaliação entre o aumento do lactato com a perda relativa na altura de salto contra movimento para o lactato ou para a amônia, só que nesse caso é apenas para o agachamento. Também houve uma correlação alta, porém, vale ressaltar que houve um aumento significativo na curvatura do lactato e a amônia. Será que eu caí de novo? Não, Bruno. Foi que eu botei para gravar de novo. Pode ir. Beleza. Dando continuidade, aí aqui eles fizeram relações entre a perda relativa da altura do salto contra movimento pré e pós-exercício com o lactato e com a amônia, e no caso desses testes foram feitos apenas para o exercício agachamento, para o grupo que estava no agachamento. E cada ponto desse aqui, assim como nos outros testes também, corresponde a um diferente protocolo de exercício resistido. Aqui tá, a correlação foi bastante alta, e na amônia a correlação não foi tão alta, mas o gráfico ele foi diferente, ele teve uma curvatura. Isso por conta da própria amônia. Então, eles decidiram utilizar uma análise com curvatura ao invés da análise linear. E aqui mostra onde tem um aumento da amônia após a porcentagem de queda do CMJ, que foi de mais ou menos uma queda de 10%, 12% do salto contra movimento. A partir desse momento de queda que teve um aumento da amônia maior. Aí a gente chega na discussão. Primeiro, é importante salientar que, embora algumas pesquisas elas tenham comparado os efeitos da abordagem do treinamento até a falha e sem a falha com os ganhos de força, as respostas mecânicas e metabólicas a diferentes esquemas de repetição, no caso, como eles fizeram, elas nunca haviam sido analisadas anteriormente. E até onde os autores sabiam, né, na época, este foi o primeiro estudo a analisar a resposta aguda à manipulação dos números de repetições que poderiam ser realizadas com um conjunto de relação de número máximo de repetições que foram concluídas. No presente estudo, eles analisaram também os 15 tipos de protocolo de exercício repetido, e tudo isso foi feito em condições controladas. E eles tiveram o objetivo de analisar a queda na velocidade de repetição como um indicador objetivo da extensão da fadiga neuromuscular. E aí eles trazem alguns resultados, né? O primeiro resultado é que, monitorando a velocidade de repetição durante o treinamento, é possível você, o treinador, seja de um clube ou do próprio, seja personal, você pode sim estimar mesmo que razoavelmente o estresse metabólico e a fadiga neuromuscular induzida pelo exercício resistido. E um achado único do artigo, quando se fala de fadiga também, voltado para a amônia, no caso, é que ele teve uma resposta curvilínea, como eu falei no final. E durante a perda de velocidade
de repetição no exercício resistido. E aí, os autores falam da pouca semelhança prática que existia antes de fazerem testes como esse, que avaliavam tradicionalmente as preparações musculares isoladas in vitro ou local, bem como as fibras musculares estimuladas eletricamente, o que não tinha muita semelhança com a prática. E a base científica que existia era que as contrações isométricas e isocinéticas feitas antes e imediatamente após a tarefa fadigante. Porém, é necessário ter avanços práticos, porque existe a necessidade de usar um protocolo de fadiga e medidas de resultados mais próximos ao do treinamento ou do treinamento em si. A diminuição gradual da velocidade de repetição, segundo esse artigo, ela pode ser interpretada como uma evidência de função neuromuscular prejudicada, e sua medição pode fornecer um meio relativamente simples, porém objetivo para quantificar a extensão da fadiga, né? Com isso, a perda de velocidade experimentada durante o treinamento resistido aumentou gradativamente à medida em que o número de repetições realizadas em uma série se aproximava do número máximo previsto. Um achado digno de nota, segundo os autores, é que maiores perdas de velocidade média propulsiva foram experimentadas para o supino em comparação com o agachamento para todos os protocolos analisados. E isso vai de acordo com o Izquierdo e companheiros em 2006, no artigo que ele fez. Outro ponto importante é que o declínio no exercício na velocidade, o declínio do exercício na velocidade de movimento experimentado contra uma determinada carga submáxima pode ser considerada como uma boa expressão de fadiga neuromuscular. A menor velocidade média de um RM no supino pode ser relacionada a um maior controle de movimento e menores grupos musculares envolvidos nesse exercício, em comparação ao agachamento. Isso pode ser uma explicação para as comparações que aconteceram entre o supino e o agachamento e as perdas de velocidade terem sido maiores no supino, no caso a porcentagem. E aí os autores, para finalizar o artigo, eles, apesar do momento que eles estavam vivendo em 2011, isso ainda está crescendo, eles já colocam como alternativa para utilizar a velocidade de repetição para o monitoramento VBT, que é a abordagem baseada na velocidade, que não era inteiramente nova para a época. E autores como Bosco e Tittle já tinham falado sobre. Portanto, eles já informam que é importante tanto monitorar quanto avaliar, e avaliar também como as cargas devem ser específicas para garantir um estímulo de treinamento ideal e definir um certo limite de perda de velocidade durante o treinamento resistido. E isso poderia servir para evitar a execução de repetições desnecessárias e atingir a fadiga mais rápida. Para isso, o VBT, os autores colocam como duas variáveis importantíssimas para atingir os objetivos do VBT. A primeira é que a velocidade média da primeira repetição ela tem que ser na máxima velocidade e que ela está intrinsecamente relacionada à intensidade da carga. E a segunda variável é que a perda máxima de velocidade percentual, que é um dos variáveis que os autores falam, é uma das variáveis importantes para o VBT. E ela tinha que ser feita para cada conjunto. Quando esse limite de perda percentual é excedido, o conjunto deve ser encerrado. E o autor conclui que as repetições realizadas e previstas, aqui deu uma desconfigurada, em relação entre as mesmas, a relação entre as mesmas é um aspecto importante a ser levado em consideração ao prescrever o exercício de resistência, e a perda de velocidade e o estresse metabólico diferem claramente ao manipular essas variáveis. Também
ele encontrou as correlações entre velocidade média propulsiva e CMJ com lactato e amônia. E essas correlações, elas trazem respostas importantes, tanto para as medidas mecânicas e metabólicas de fadiga, e apoiam a validade do uso de perda de velocidade para quantificar a fadiga neuromuscular do treinamento resistido. A resposta não linear da amônia. Essa resposta, os autores falam muito sobre ela no artigo, porque talvez a amônia pudesse ser utilizada como uma referência para indicar o ponto dentro da série onde o exercício deve ser encerrado, que seria ali entre 20 metros por segundo para o agachamento e para o supino e 15 metros por segundo. A porcentagem, na verdade, 15% para o agachamento e 20% para o supino. E o objetivo principal do treinamento é melhorar a velocidade do movimento, quando eles utilizassem a amônia como parâmetro. E pesquisas futuras, eles colocam, né, que pesquisas experimentais futuras devem comparar o efeito do treinamento com diferentes magnitudes de perda de velocidade no desempenho neuromuscular, o que já vem sendo feito. E esperou-se, né, que esse estudo contribuísse para o campo da ciência do exercício, permitindo uma caracterização mais racional do treinamento resistido. Agradeço aí pela oportunidade de apresentar, agradeço ao grupo de pesquisa em Educação Física e Ciência do Esporte e ao Laboratório de Ciências do Esporte. Fico aberto aí aos questionamentos e à discussão.